no dia 14 de outubro a gente tem talvez o eclipse mais importante do ano que vai tocar o Brasil. É também uma lua nova, então muita intensidade acontecendo no signo de Libra. E como será que a gente precisa se preparar para lidar com essa importante energia da astrologia? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Para quem ainda não assistiu nenhum vídeo meu falando sobre o eclipse, eu sempre falo que é um momento muito intenso, de muita energia, muito forte. Eclipse é muito importante para a gente da astrologia. E é um momento que há uma inversão de luz e sombra, né? Simbolicamente falando. Não só simbólico, porque realmente a luz do Sol vai ser eclipsada pela Lua. Então já traz uma intensidade, já mostra que não é só no sentido subjetivo, abstrato, como as pessoas costumam pensar, mas há uma manifestação física disso que a gente está falando. Só que não é necessário nenhum tipo de alarde, né? Aqui no canal não defendo nenhum tipo de alarde, hora nenhuma. Pode estar acontecendo o que for, a gente só precisa entender as energias, as consciências, desenvolver isso e aproveitar, entender o que a gente precisa fazer. E isso traz tranquilidade, né? O medo que os eclipses sempre causaram na humanidade desde a antiguidade era por falta de conhecimento, por falta de entendimento, que hoje isso sobra, né, no mundo atual. Então não tem por que a gente entrar em pânico, esconder dentro de casa, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer que podem nos ajudar a atravessar esse momento, né? Atravessar esse portal energético que a gente vai receber no dia 14. E é um momento de que há essa inversão simbólica e física de luz e sombra, a gente passa a enxergar as coisas com outros olhos. E o principal ali é que a visão fique eclipsada. Isso é tão verdadeiro que vocês vão ver que o Mercúrio está envolvido nesse eclipse. Aguarda só na mandala. Mas também que a gente pode enxergar, né, com outros olhos. O que isso quer dizer? Às vezes aquilo que a gente via com tanta facilidade a gente não enxerga durante o eclipse. Principalmente ali 2 dias antes, no dia e 2 dias depois. Então, há um período que a energia se intensifica, então é difícil a gente enxergar. Para explicar melhor, é como a gente sentar num quarto escuro, ficar ali por um determinado período e a gente vai começar a ver que os nossos olhos vão se adaptar. E a gente começa a enxergar as sombras, enxergar aquilo que antes a gente não via. Mas para isso a gente passou pelo medo da escuridão e também pela adaptação. Então é mais ou menos isso que a gente tem que fazer durante um eclipse, né? Aprender a enxergar com outros olhos, porque a princípio a nossa visão, né, o sentido ali da gente enxergar as coisas pode ser eclipsado. E o eclipse é uma força poderosa, como eu estou falando aqui, os antigos já reconheciam, às vezes tinham batalhas que eram iniciadas no momento do eclipse, porque sabia-se que o inimigo estaria disperso, distraído ali no momento que o eclipse estava acontecendo, a não ser que esse inimigo também soubesse ler o eclipse. Mas muitos ataques pegaram, né, o inimigo de surpresa por conta disso. Então é uma energia que a humanidade está trabalhando há muito tempo e hoje a gente deixou um pouco de lado, né, do sentido simbólico, a gente presta atenção no fenômeno, aliás, nem todo mundo, mas o sentido simbólico ele fica meio ali, né, varrido para debaixo do tapete. Então a gente precisa resgatar isso, entender, trazer essa sabedoria antiga e unir ela ao conhecimento astronômico, né, científico que a gente tem hoje. E vai ocorrer no signo de Libra, né? Então afeta muito a energia desse signo. Na oposição também está o signo de Áries, então a gente tem que prestar atenção no outro e no eu, né? Naquilo, eu falei bastante desse polo no vídeo do ingresso do Sol em Libra, mas mexe com a socialização, com a diplomacia, com a harmonia, com a estética, com a beleza, com os relacionamentos em geral,
mas principalmente no grau ali que vai acontecer, e eu vou mostrar na mandala, inclusive os outros signos que a princípio podem ser afetados também. E o eclipse do dia 14 de outubro vai iniciar às 15 horas e 4 minutos do horário central, meio-dia e 4 do horário de Brasília. O auge acontece às 17h54 do horário central, às 15h54 do horário de Brasília e finaliza por volta das 17h55 do horário de Brasília. Então esse é o período aí que a gente vai observar. Ah, importante, lembrando, se vai observar o eclipse, dá uma pesquisada nos equipamentos adequados, não tente olhar a olho nu e nem tente usar aqueles jeitos antigos, né? Chapa de raio-x, negativo de filme, nada disso funciona, tudo tem um risco ali de danificar a retina dos olhos. Então dá uma pesquisada. Se vai observar, pesquisa e se prepara com antecedência. É um eclipse solar total, ou seja, a Lua vai encobrir totalmente a luz do Sol. E isso vai gerar também um efeito que é chamado de anular, que é uma espécie de anel de luminosidade que forma em volta da Lua. Então, o Sol, a luz solar vai ser toda eclipsada, mas forma esse halo, esse anel em volta, que é um fenômeno muito bonito, né? Para a gente observar usando o equipamento adequado. E ali onde ele vai passar, vocês vão ver também que eu vou mostrar o caminho desse eclipse, que é chamado de o Grande Eclipse Americano, porque vai tocar os 3 continentes americanos, vai formar um caminho por onde vai passar um facho, né, como se fosse ali um foco laser nessa região. E eu vou mostrar isso após a mandala também. Como ele vai passar pelo Brasil, a gente vai ter visibilidade desse eclipse. A gente vai conseguir ver o eclipse todo. O que às vezes pode, que a gente talvez não consiga observar, é esse anel em volta em regiões que estão mais afastadas. Então vocês vão ver que vai passar principalmente na região norte e nordeste. Então, talvez o pessoal lá do sul, aqui no finzinho do sudeste, ainda não consiga ver esse anel, mas perceba o eclipse também como parcial. Então, vai depender, a visibilidade vai depender de onde a gente está no país, né? E o eclipse solar, a gente fala que ele tem um período de 9 meses de gestação e 9 meses depois que acontece. Então é um eclipse que a gente já vem trabalhando ele gradualmente, né? É uma energia que começou 9 meses atrás, ou seja, lá para o dia 14 de janeiro a gente já começou a trabalhar esse eclipse. É possível observar manifestações pontuais, né? Dependendo de como ele vai se manifestar, até que chega ao auge no dia do eclipse, e isso dura por mais 9 meses. E aí a gente tem uma intensificação até 3 dias antes e 3 dias depois. Então esse é o período, né? 9 meses começa, vai aumentando, é como, vamos imaginar um gráfico como se fosse uma onda que chega ao ápice no dia e vai ficando mais intenso próximo e uns dias depois. E também dá para perceber pelo mapa que eu vou mostrar por onde o eclipse vai passar, que não só os países, né, os continentes ali que ele vai tocar, mas também ele vai mexer no Trópico de Câncer e na linha do Equador, que para nós isso tem um sentido simbólico, porque são pontos como se fossem veios ali do planeta, onde há muito fluxo de energia. Até não é estranho que nesses pontos é onde estão concentradas as pirâmides, toda essa parte energética que foi trabalhada antigamente, que hoje, mais uma vez, a gente deixou de lado. Então vai ser muito importante também para o planeta, né, para a Mãe Terra, porque vai cruzar o Trópico de Câncer e a linha do Equador. Então vamos dar uma olhada na mandala, no caminho que esse eclipse vai fazer e o que mais a gente precisa, né, considerar energeticamente para se preparar. Bom, então essa é a mandala do momento em que o Sol e a Lua vão formar um eclipse solar total, né, em que a Lua encobre completamente a luz do Sol. É também o momento da Lua Nova, acontecendo no dia 14 de outubro, às 14h54 do horário de Brasília, lembrando que esse é o horário do auge do eclipse, né? Tanto aqui
no mapa a gente vê que o Sol e a Lua já estão em conjunção e esse aqui é o ponto, o ápice do eclipse. Mapa traçado aqui para contagem. Então vamos lá, né? O que a gente tem? Além da Lua nova, então momento de renovação, que eu sempre falo aqui no canal, e eu vou falar também desse mapa mais uma vez quando a gente fizer o vídeo da alunação, né? Então, a oportunidade que a gente está tendo de antecipar mais uma vez, porque eu tinha mostrado no spoiler do vídeo da alunação anterior, a lunação em Libra, né? A Lua nova, o momento em que a energia se renova e vai estar eclipsada. Um eclipse muito forte, um eclipse importante, porque vai tocar o Brasil, né? A sombra do eclipse, né? Ou seja, aquele ponto central, como se fosse um foco, né? Uma espécie de um laser ali, vai passar pela América do Norte, América Central e América do Sul. Então são muitos países sendo impactados por esse eclipse, quanto mais a gente puder entender melhor. Então é um eclipse que vai mexer com os temas de Libra, ou seja, o outro, a socialização, as questões de estética, de moda, tudo isso vai ser envolvido, vai ser trabalhado nesse eclipse. A diplomacia, a harmonia, né? Aquilo que as relações de uma forma em geral, porque eu falei para vocês que o signo de Libra é aquele que inicia a socialização, né? Então, a partir do ar que a gente respira, a gente está interconectando, a gente está interrelacionando, e esse é o ponto que está sendo mexido, que está sendo trabalhado por esse eclipse. Além disso, a gente vê que o Mercúrio está muito próximo. O Mercúrio vai, né, fazer parte também, mesmo que um pouco distante aqui, 4 graus, mas ainda assim os temas de Mercúrio também serão eclipsados. Ou seja, além da nossa essência, aquilo que a gente tem a desenvolver, nossas características, a consciência, como eu falei no vídeo do ingresso do Sol em Libra, dá uma assistida para quem não viu, né, para entender melhor. O emocional, potencial de fertilidade, de criatividade, de intuição, dos temas subjetivos que a Lua representa, do feminino, também estão eclipsados. E além do pensamento, comunicação, trocas, comércios, né, a conexão, aquilo que a gente entrega e aquilo que a gente recebe, a ponte, né? O Mercúrio faz a ponte entre os mundos, as mensagens, aquilo que ele traz, tudo isso vai ser eclipsado, né, por esse eclipse do dia 14, esse eclipse solar total. E é importante ressaltar também que o polo oposto, temos o signo de Áries, que também será impactado. Né? Sempre que a gente tem eclipse solar, é um eclipse de lua nova, então a gente não tem um dos dois, né? Ou seja, o Sol ou a Lua, passando por Áries, mas de certa forma, para a astrologia, na polaridade oposta, vai ser mexido também. A gente tem, além do Mercúrio, também uma proximidade de 4 graus com o nó do sul e uma oposição com o nó do norte. Então, por mais que eu já falei para vocês que a função desses nodos, né, indicar o eclipse, e tem toda a questão da entrada de energia a ser purgada aqui, e que o eclipse solar é o momento que a gente está, né, recebendo luz, então a saída da escuridão lá na frente, aqui a gente vê que está entrando uma energia que vai ser pesada, né, que vai ser necessário a gente trabalhar ela ao longo desse período, para que no próximo eclipse já saia do outro lado uma saída, né? Tem uma saída de negatividade, de escuridão, por assim dizer. E vai ser muito intenso. O eclipse por si só já é muito intenso. E a gente tem aqui 4, 5 pontos já eclipsados de imediato. Então é muito importante considerar esse eclipse, principalmente porque ele vai passar aqui no Brasil e nós todos vamos ser afetados. Aí, o que eu queria fazer? Vamos falar rapidinho do ascendente do meio do céu para complementar a leitura aqui da mandala, mas depois eu queria mostrar os signos que vão sofrer, que vão ter a influência maior desse eclipse. Então, o ascendente caindo em peixes, né? A gente já começa bem porque podemos incorporar a sensibilidade, a empatia, a compaixão,
o amor incondicional, né, que é algo que transcende tudo que a gente tem no nosso mundo, que é algo que está além esses oceanos quase infinitos aí que o peixes representa. Tudo isso a gente precisa incorporar para lidar com esse eclipse. Então não adianta, a gente vai precisar sentir mais do que racionalizar, porque a mente ela vai estar no jogo, ela está no eclipse, então dificilmente a gente vai conseguir, só pelo processo mental que o Mercúrio representa, conseguir lidar com essa energia, com essa força toda que a gente vai receber, né, através desse eclipse. Então vai precisar desse jogo de cintura, dessa maleabilidade mais intensa no signo de Peixes, que é o mais água de todos, é o mais sensível, é o que tem maior intensidade, as águas mais profundas, regido pelo próprio Netuno. Então a gente vai precisar incorporar essas energias. Aqui também tem espiritualidade, né? Coisas que a gente vai precisar ir além do mundo da matéria, vamos lá, né? Vamos nos desconectar, mesmo que seja brevemente, desses assuntos mais pesados, mais densos que a gente lida diariamente, e vamos abrir para algo, para o sagrado interior, para a gente conectar direto com a fonte divina e a partir dali a gente conseguir fazer, trabalhar essa energia do eclipse. E lá no meio do céu, a bússola está o signo de Sagitário. Algo muito importante, né? Porque a gente precisa ter uma visão mais ampla. Então a gente chega no eclipse, que é o momento de inversão de luz e sombra, como eu falei lá no início, e a gente passa a não enxergar muita coisa. Mas também, se a gente souber lidar com essa ausência de luz momentânea, a gente pode enxergar aquilo que a gente não estava vendo antes. Mas para isso é o quê? É preciso ter uma visão ampla. A gente não pode ficar no cabresto ali fechadinho, né? Ter uma visão mais estreita daquilo que é comum. Tem que olhar longe. Como eu sempre falo, atira essa flecha longe, vai até onde ela caiu. Quanto maior for o horizonte que a gente visualizar, melhor vai ser as nossas chances de lidar com esse eclipse. Além do entusiasmo, do otimismo, que assim, depende muito de como cada um vai ser afetado, porque não adianta a gente estar passando por um eclipse e isso se refletir, se manifestar de formas muito desafiadoras na nossa vida e a gente simplesmente achar que tem que estar tudo lindo, maravilhoso. É importante a gente ter uma leveza para lidar com as coisas, sim, mas para isso a gente não pode ignorar. E tem que ter o espírito de aventura. O Sagitário é o mais fogo de todos os signos, é aquele fogo expansivo que queima constantemente e que, né, são labaredas enormes. Então é nesse sentido, quanto mais a gente ampliar a nossa visão, melhores vão ser as chances da gente lidar com esse eclipse. Principalmente com o Mercúrio, que tem a ver com a visão, eclipsado. Então, rapidinho agora, para a gente entender os signos que vão ser afetados vendo a mandala, porque eu acho que vai ser mais fácil. Então, pessoal de Libra aí, o que vocês têm a 21 graus? Quem faz aniversário no dia 14 de outubro vai ser afetado, vai ser tocado por esse eclipse, muito provavelmente. Eu sempre falo aqui que é importante a gente ver essa questão dos graus para não ficar assim, é todo mundo de Libra. Indiretamente pode ser que tenha um efeito ou outro, principalmente porque o eclipse vai passar aqui no Brasil, mas não é todo mundo de Libra. Né? Quem faz aniversário no início talvez não vai sentir tanto essa intensidade a princípio. Então é importante a gente olhar os graus. Na oposição, vamos lá, 21 de Áries, ou próximo a isso, vamos considerar essa faixa aqui que vai do Mercúrio ao nó do Sul. Então de 17 a 25, é uma faixa que está sendo impactada aqui também para o signo de Áries. O que vocês têm, né, arianos e arianes? Pessoal de Áries aí, o que vocês têm nessa faixa? Oposição é um aspecto de muita tensão, de gangorra, né? De oscilar de um lado para o outro, então é muito intenso. Quadraturas, Câncer, mesma coisa, 17 a 25 graus.
Esses são os graus mais afetados. Capricórnio, também quadratura, tensão, incômodo, tirar vocês da zona de conforto. Então, quem tem planetas pessoais, principalmente, né, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, nessa faixa vai ser muito provavelmente impactado por esse eclipse. Então lá, Libra, Áries, Câncer, Capricórnio. Em menor grau a gente tem também Sagitário e Leão, né, que formam aspectos fortes, sextil. Então essa mesma faixa de graus, 17 a 25 de Sagitário, 17 a 25 de Leão. Em aspecto fluente, Aquário e Gêmeos. O que vocês têm nessa faixa também? Dá uma olhada no mapa de vocês. E signos para fechar, né? Signos de Touro, que vão ser desafiados também nessa faixa, sempre dessa faixa, tá, gente? Sempre de 17 a 25. Oscilando aqui 2 graus para mais, 2 graus para menos, 2 graus para mais. Touro nessa mesma faixa e Peixes nessa mesma faixa. Ou seja, quais os signos que estão de fora a princípio? Virgem, que é muito próximo, não forma aspecto, é aspecto que a gente considere de maior impacto, e Escorpião. Todos os outros precisam verificar na mandala os graus ali. Mas também o pessoal aí de Virgem e Escorpião que possa ter algum planeta, né? Porque aqui a gente vai olhar o signo solar, mas não é só o signo solar que importa aqui, é a mandala toda. Então é muito importante olhar, né? Às vezes é preciso até dar uma analisada para poder falar com exatidão, vai ser tocado ou não vai. Bom, então é isso, né? São esses os potenciais, espero que tenha ajudado aí a navegar, né? Encontrar cada um dos pontos ali onde precisa ou não prestar atenção. E vamos seguir agora para a gente ver por onde esse eclipse vai passar. Então vamos lá, olha, aquele site que eu sempre indico para quem tiver dúvida ou quiser saber mais informações do ponto de vista astronômico sobre o eclipse, está aqui. O eclipse do dia 14 de outubro, chamado de o Grande Eclipse Americano, né? Porque vai tocar os 3 continentes americanos. Faltam 14 dias aqui no dia que eu estou gravando, né? 14 dias, 17 horas e 18 minutos para ser mais exato. O eclipse acontece, vamos ver aqui rapidinho. Então vem chegando aqui a Lua, né? Vai encobrindo a luz do Sol. Para a gente o auge vai acontecer às 14h54, 59. Chegou ao máximo, né? E agora a Lua começa a afastar. E o mapa que eu acho mais legal, por onde o eclipse vai passar. Então, essa linhazinha aqui central, onde eu falei para vocês que vai ter o foco laser do eclipse. Então, vamos lá. Ó, começando, né? Então, a Lua encobre, né? E esse ponto que é o ponto mais intenso por onde o eclipse vai passar. Esse também é intenso, mas aquele pontinho vermelho, vamos ver de novo, é o mais intenso, né? Aqui a Lua já está obstruindo e aqui está o foco, o laser, o ponto laser, né? Porque é como se ele formasse um facho de sombra que vai passar por esses pontos todos, formando esse caminho aqui pelos 3 continentes americanos. Então, o Brasil inteiro vai ser tocado, mas principalmente por onde esse foco laser aqui vai passar, nas regiões mais norte e nordeste do país. Tem que prestar muita atenção aqui. O Brasil inteiro, vou repetir, vai vivenciar o eclipse, mas principalmente esses pontos. Assim também como a parte, né, oeste ali dos Estados Unidos, né, o México passa aqui bem pertinho, bem próximo do México, e a América Central, vários países aqui, né? Vamos observar qual vai ser a manifestação desse eclipse. Aqui a tabelinha dos horários, como eu falei lá, né? Começa às 15 horas do horário central, 12 horas aqui de Belo Horizonte, ou horário de Brasília,
né? O auge às 17h59, 14h59. Então é um eclipse que vai ser visível para a gente, mas o pessoal que vai ver o anel, né? O halo ali em volta do eclipse vai ser o pessoal que está mais próximo ali da região por onde vai passar o foco laser ali. Então, olha, ele vai tocar vários pontos do país, né, da região norte, nordeste. Eu dei um zoom aqui para a gente ver com mais detalhes. Deixa eu ver se eu consigo expandir esse mapa para a tela inteira. E aqui, né, passando, principalmente as regiões e as cidades aí, né? Olha isso aqui, ó, São Félix do Xingu, vai passar bem em cima e a gente vai ver os desafios que isso vai trazer, né? Juazeiro, Natal, João Pessoa, toda essa região aqui vai ser impactada com ainda mais intensidade, então a gente tem que se preparar, lidar aí da melhor forma possível com esse eclipse, trazer muita luz e manter principalmente a positividade, né? A gente, como eu falei, a gente já passou por vários eclipses, né? Uma pessoa que está aí com mais de 30 anos já passou por mais de uma centena deles e está viva até hoje. Só que aí a gente precisa trabalhar a nossa consciência para que a gente consiga sempre reverter as situações que antes eram negativas a nosso favor. E quanto mais ciência a gente tiver, melhor a gente consegue lidar com esses desafios e aproveitar os potenciais, porque sim, eclipse tem muito potencial. Então é isso, né? Vamos preparar e trazer muita luz aí para esse momento de desafio energético. Vale a pena lembrar que, como eu falei, né, na mandala, o eclipse é de muita importância, mas a gente já passou por uma centena, dependendo da idade, né, e até, né, mais de uma centena de eclipse, e a gente está aí firme e forte. O que a gente precisa é trabalhar nossa consciência, que, como eu falei, isso ficou meio perdido, né? A gente olha mais a parte astronômica hoje em dia e esquece que tudo tem uma parte mais subjetiva, principalmente quando a gente está falando de eclipse, porque sempre envolve a Lua. Então é importante olhar para esse lado, né? A gente se preparar melhor, entender essas energias, não só do ponto de vista físico, material, mas também da subjetividade, daquilo que a gente pode estar recebendo energeticamente no planeta, principalmente considerando que os pontos importantes do planeta vão ser tocados. E aí eu falei no vídeo de Plutão com os nodos que o Rahu e o Ketu, né, que é o ponto ali, a sombra da Lua e a sombra do Sol, né, a cabeça do dragão e a cauda do dragão, tentam perseguir a Lua e o Sol e devorar. E o que está acontecendo nesse momento do eclipse é que o Rahu está devorando o Sol momentaneamente enquanto durar o eclipse. Mas lembra que eu falei sobre Surya e como Surya era imortal, logo o Sol recupera o seu movimento, né, o seu brilho e reacende. Então há um momento de renovação também da energia, da luz que chega para a gente aqui no planeta. Na tradição hindu da astrologia, o Surya é imortal, né? Então ele ressurge logo após a tentativa de ser devorado. Então é um momento de renovação, né? De reiniciar essa energia, de iniciar energias novas, porque a gente está falando também de uma lua nova. Então é um momento que essa energia por si só já vai ser renovada e também a gente vai precisar trabalhar com ela, mas isso eu vou falar no vídeo da alunação, durante a próxima alunação que vai acontecer em Libra. E para finalizar, o que a gente precisa fazer para lidar com o eclipse, né? Então eu mostrei bem rapidinho na mandala para dar uma noção ali de como que os mapas podem ser afetados. Vejam no mapa de vocês. Não tem o mapa? Faz um mapa na internet. Pelo menos para conhecer os posicionamentos, considerar os graus que eu falei lá, né, principalmente aquela faixa do 17 ao 25 de Libra e dos outros signos, conforme eu falei, que fazem aspectos,
para você se preparar melhor. Mas o principal é vibrar na positividade. A gente sair um pouco, principalmente 2, 3 dias antes, 2, 3 dias depois, sair um pouco desse adensamento da matéria. Os últimos tempos, né, os eclipses de 2022 mostraram isso. Há um adensamento dos temas materiais. Então a gente está vendo isso refletindo como? Em dificuldades financeiras, dificuldade de trabalho. Tudo aquilo que envolve o plano denso está sendo muito mexido, né? O nosso senso de realidade, como eu sempre gosto de falar. Então, nesse momento em que há essa inversão, a tendência é que o negativo fique ainda mais forte. Então há um exagero das coisas que são mostradas, de tudo aquilo que quer captar nossa atenção pelo negativo, e a gente tem uma tendência, infelizmente, muito forte a se ligar ao negativo. É mais difícil se ligar ao lado positivo. Isso não vem ao caso agora, a gente pode falar disso no futuro, mas o principal é que durante esse período do eclipse, né? E um eclipse vai acontecer no sábado, né? Sábado que é dia consagrado a Saturno. Então a gente pode sim ali fazer algumas coisas, né? Trabalhar com mantras, dependendo aí da abertura de cada um, para que durante esse período a gente tenha o máximo de leveza, se blinde da negatividade, afaste o quanto for possível, porque a gente trabalha, aquela coisa toda, a vida não para, eu já falei isso tantas vezes, mas o quanto mais a gente pudesse resguardar e fazer também limpezas energéticas, trazer mais leveza. A questão é isso, é trazer mais leveza do jeito de cada um, né? De acordo com o sagrado interior, de acordo com a crença, com a espiritualidade, a religiosidade de cada um. Faça aquilo que tem ressonância interna para você se proteger, para você se preparar e se blindar dessa negatividade. E o principal de tudo, ancorar luz nesse momento, porque é um momento que está entrando também, deu para ver lá por conta do nó do sul, está entrando uma energia que pode ser necessário que a gente faça essa limpeza para que saia lá no nó do norte. Então a gente precisa ancorar a luz e para isso a gente precisa filtrar a negatividade em nós. Não é sair por aí combatendo o mal do mundo, né? Mas principalmente fazer esse filtro interno para que a gente esteja cada vez menos adensado pela matéria, por mais que a gente lide com ela, porque todos nós precisamos manipular o plano denso, que é onde a gente está. Não adianta negar a realidade e achar que vai viver só na espiritualidade, porque não, no momento a gente está no plano mais denso e a gente precisa lidar também com essas características que pesam mais, principalmente em momentos como momentos de eclipse. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Mais uma vez, vejam o mapa de vocês, façam o mapa pelo menos em algum site para ter um conhecimento e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre e principalmente ainda mais durante o eclipse do dia 14.